Ainda faltam 15, 20 dias para o Hanukkah, mas como vai entrar férias, alguns viajam. Então, vamos começar a falar algumas alahot, fica gravado. E a gente está no mês de Hanukkah, e o mês de Hanukkah já é um mês de luz, um mês de milagres. Então, vamos lembrar primeiro o que aconteceu em Hanukkah. É curioso que a gente não tem uma Megillah. Purim, você tem uma Megillah que conta toda a história de Purim, começo ao fim. Purim, você tem um tratado no Talmud chamado Megillah, com todas as leis, detalhes da história, etc. Hanukkah está no meio, a história parece que está no meio da Masechet Shabbat, e parece que ele conta meio de passagem. Então vou ler como que está na, na Guimará. Ele fala quando aconteceu que durante a época do Segundo Templo, os gregos estavam dominando Eretz Israel, e eles queriam, e eles impurificaram o nosso templo, eles impurificaram as mulheres judias, eles queriam helenizar o nosso povo. E aí, quando uma família de Hashmonaim, eles foram lá e dominaram, ganharam a guerra, eles foram lá e acenderam a menorá, que era potinho, que eles não conseguiam achar, depois finalmente acharam, que era para ter durado um dia, acabou durando 8 dias. Mas parece que a história está meio de passagem. Cadê a guerra? A guerra era de 30 moleques, Bahurei Yeshiva, lutando contra Irã, Síria, Líbano, Gaza. A proporção talvez era até maior. E parece que não dá muito ênfase para essa história da guerra. A história é das luzinhas que ficaram acesas no Beit HaMikdash. Fica bonito, é uma coisa legal até, mas qual a relevância disso perto de uma vitória, de uma guerra? Toda a história que você conta é baseada, vamos acender a vela, vamos acender a vela. Toda a história da guerra salvou o nosso povo, parece que ficou como se fosse uma coisa secundária. E, de fato, Hanukkah a gente comemora principalmente as velas. E a pergunta é, bonita a história, legal, ficou acesa, mas talvez não seria tão importante. O que isso é importante para nós, que era, se ficasse apagada, ia doer tanto? Fala a verdade. Se não acendesse a menorá, demorasse mais uma semana para acender a menorá, ia atrapalhar tanto a tua vida? Não ia atrapalhar, mas o que a gente comemora justamente é esse milagre e menos, não tanto ênfase para o milagre da guerra. Em Purim, a gente fala da guerra, da vitória, a história que Esther foi lá, se arriscou e etc. Ele ia matar a gente, Baruch Hashem, Hashem nos salvou. Aqui a história parece muito mais o ênfase na Hanukkah, na Menorá. Por isso o próprio nome da festa é Hanukkah. Hanukkah se refere a Hanukkah. Então essa é a primeira pergunta que a gente tem sobre Hanukkah. Vamos? É. Hanukkah Tabai, eles reinauguraram o templo, várias explicações. Hanukkah veio, descansaram no dia 25, várias explicações. Mas Hanukkah se refere a Hanukkah. Hanukkah, aquilo que a gente acende, lembrando o milagre dos 8 dias das velas. Explica porque o foco é tanto nas linhas e não na guerra. Então, o que aconteceu? No dia 25 foi o dia que eles, na verdade, descansaram da guerra, que eles fizeram essa guerra, foram vitoriosos contra um exército enorme, os gregos, e era algo completamente desproporcional, e, como sempre a nossa história, no final, nós ganhamos. E sobre isso, então, os nossos sábios, eles fixaram algumas coisas nesses dias importantes, que foi os dias que as velas ficaram acesas. Entre elas, além do acendimento da Hanukkah, nós temos o Alel todos os dias, nós temos um acréscimo na Amidah, também no Birkat Amazon, que é aquele trecho de Ve'al Nissim, que todos os dias a gente agradece a Hashem pelos milagres que Hashem fez para a gente nessa época. Esses dias são dias que a gente não somente pronuncia o Alel, a gente faz o Alel porque são dias de júbilo. O Alel é uma maneira de você demonstrar o júbilo, louvor, agradecimento a Hashem. Então são Yemei Halel, são dias de agradecimento. Então a gente faz, tem uma hora que a gente vai, durante a reza a gente vai agradecer. Mas lembrar que são dias já de agradecimento, são dias de louvor. A gente tem que estar com o espírito mais elevado nesses dias de Hanukkah. Aquele sentimento de vitória. E hoje, mais do que nunca, a gente espera já chegar em Hanukkah e ter a vitória, Bezerra Hashem,
total e absoluta. É proibido, então, jejuar em Hanukkah, já que são dias de alegrias. E já na véspera do Hanukkah, a Minchá de tarde, já não se fala o Tachanun. Vamos então começar com a mitzvah da Hanukkah. Então, antes de falar dos detalhes da Hanukkah, vamos explicar por que é tão importante essa mitzvah. E, curiosamente, essa é uma mitzvah que realmente se tornou bastante popular. É uma mitzvah que todo ano eu conto essa história, mas quando eu ia, sextas-feiras, colocar tefilim, às vezes com menos 15, 20 graus, em Toronto, quando eu estudei lá na Yeshiva, então eu ia, tinha uma rua bem comprida, a gente passava de loja em escritório, oferecendo para colocar tefilim, às vezes eu dava halá, vela de Shabbat, conversava um pouco. Tinha lá um israelense, ele tinha uma loja de artes, vendia artes, e eu tentava toda semana oferecer para ele colocar o tefilim, mas infelizmente, israelense que cresceu num kibbutz, não exatamente com essa educação, mas semana a semana eu tentava ser simpático com ele, puxar um papo, etc. E aí, eu digo tentava porque era do meu lado e eu tentava ser simpático. Não sei se do outro lado acontecia igual. Mas chegou a véspera de Hanukkah, era sexta-feira, véspera de Hanukkah, eu fui lá com a Hanukkah, com as velas, oferecendo para ele. Ele vira e fala para mim, você já viu um judeu que não acende Hanukkah? Tá, tudo bem, ótimo. Assim que tem que ser. Deveria ser para outras coisas também, mas fico feliz que para você a Hanukkah é uma coisa que é indiscutível. Então, militarmente falando, o milagre da guerra foi tão grande quanto o Purim. Eles teriam matado a gente. Só que o ênfase, o espírito do momento de Hanukkah é diferente do espírito do momento de Purim. Qual que é o espírito, qual que é o pensamento, qual é o sentimento, qual é a energia que acontece durante Purim? Então, a essência da história de Purim é daquele tipo de inimigo que se repetiu várias vezes ao longo da história, que é aquele que quer a nossa exterminação do além. Deus nos livre. Isso tivemos na história. E tivemos um outro tipo de inimigo que eles tentam nos converter. E tentaram nos transformar, que também não deu certo. Mas são dois tipos de inimigos diferentes. Um é o inimigo que quer destruir a tua parte física, e o outro inimigo é aquele que quer destruir a tua parte espiritual. A gente não quer nenhuma nem outra. Só que são duas guerras diferentes que a gente enfrenta. E hoje temos todos os tipos de guerra ao mesmo tempo, mas talvez a nossa maior agora nesse momento é querer destruir, infelizmente, a nossa existência. Infelizmente. Estava vendo ontem as fotos, acho que tem que ler menos notícia, né? Mas da sinagoga lá em Melbourne, 15 minutos da casa do meu sogro, que queimaram. Quem pensaria? Austrália, lugar mais distante possível de Israel. O que tem a ver a Austrália com Israel? Uma guerra local. Mas eles identificam que judeu é judeu e eles querem acabar conosco, Yehudim. A desculpa de Gaza, a gente vê cada dia que é só uma desculpa. Ninguém está nem aí para nenhuma morte, ninguém está nem aí para ninguém. Síria, Rússia, Ucrânia, todos os outros países, bom, a gente já conhece. Mas, o que acontece em Hanukkah? Hanukkah eles quiseram acabar com o nosso espírito. Por quê? A história de Aman em Purim, ele queria exterminar o povo, ponto final. A história dos gregos, o intuito deles era mudar o nosso espírito, helenizar o povo. Eles não tinham o intuito de acabar literalmente com o povo judeu. Eles queriam converter o povo judeu. Esse era o interesse deles, esse era o pensamento da época. Helenizar, inclusive, muitos dos judeus, infelizmente, acabaram se helenizando, adotando as práticas da época. A guerra aconteceu quando a gente mostrou resistência. Então não era o principal, apesar que o milagre é tão grande quanto, mas o intuito principal deles era acabar com o nosso espírito. A guerra foi como uma maneira, se não dá com força, vai com mais força. Mas o intuito principal deles era helenizar. Tanto é que ao invés deles entrarem no templo, e Deus nos livre, destruírem o templo, eles não fizeram isso. Eles quiseram transformar o templo. Eles colocaram lá uma idolatria. E tudo que para nós era sagrado, eles fizeram questão de procurar e exterminar.
assim como aconteceu, infelizmente, a famosa queima, Deus nos livre, do Talmud. Eles foram atrás de todos os Talmud que conseguiram acesso na Europa e queimaram todos. O que você quer do Talmud? O que você ganha com isso? Mas é a nossa existência. Dói. O legado que nós temos é difícil para as pessoas aceitarem. Então você faz uma queima de arquivo. Deus nos livre. Então a guerra foi uma consequência da nossa resistência. E por isso, então, o milagre principal e a nossa vitória é a vitória espiritual, simbolizada muito mais pela menorá, da luz, da chama, do Beit HaMikdash, da pureza com a qual ele era preparado, do Kohen Gadol. Então o foco é muito mais nas luzes do que na guerra. E o que isso impacta? Impacta a lei de Hanukkah também. Em Purim, por exemplo, você tem aquela obrigação de comer, de dar presente para os pobres, para eles poderem comer também. De você tomar até cair, até não saber mais a diferença entre Aman e Mordecai. Ou seja, o teu corpo físico tem que sentir a experiência do Purim. No Hanukkah é bom comer. A gente come bastante, acaba comendo lá, porque é bastante fritura. Porque os gregos idolatravam o corpo. Para a gente mostrar que a gente não é grego, a gente faz questão de comer bastante fritura, para mostrar que nós não idolatramos o corpo. O que eu estou falando não está no Lachá, isso é só tradição judaica. E aí, mas não tem uma obrigação, por exemplo, de você fazer uma seudá, lavar a mão, comer carne, por exemplo, como tem em Purim, que a gente tem que lavar a mão, comer, fazer uma seudá, beber, etc. Mas é bom, porque o foco principal é no espírito mais do que no corpo. Deu para entender? E essa é uma mitzvah muito bonita e muito fácil de cumprir. Tem detalhes importantes para a gente realmente cumprir conforme a Halakha. O principal deles é o tamanho da vela, quanto tempo ela vai durar e a hora que você vai acender. Mas é uma mitzvah bonita, uma mitzvah fácil, uma mitzvah, digamos assim, bem tradition, é fácil de fazer, tranquila. Então a gente tem que incentivar, se você conhece pessoas que não têm Hanukkah, que não têm as velhinhas, incentivar para eles acenderem também. Se precisar, a gente tem aqui para dar para quem precisa, para que todos possam acender a vela de Hanukkah. E lembrar que esse ano, como cai, final de dezembro, que se você for viajar, às vezes está lá no interior, você não vai ter a Hanukkah, etc. Já leva de antemão. Não esqueça, antes de viajar, antes de sair de casa, para pegar o kit de Hanukkah, além do kit Shabbat, kit Kasher, tudo que a gente leva junto. Que tiver. O que tiver. Agora, quando você vai fazer essa mitzvah, então, a primeira coisa, você tem que ter uma Hanukkah. Dentro do possível, comprar uma Hanukkah bonita. É uma mitzvah, a gente vai tentar embelezar. Agora, se você não tem, eu lembro uma vez, eu estava em Israel, inclusive, mas eu estava longe de acesso de uma loja, era pequeno, e como cada um de nós em casa acendia, então a gente lembrou das histórias dos judeus nos campos de trabalho na Rússia, e quando eles precisavam acender a Hanukkah, eles pegavam batatas, cavavam um buraco na batata, eles na época conseguiam, juntavam manteiga, alguns deixavam de comer por alguns dias a ração de manteiga que eles recebiam, e com a manteiga eles derretiam, né, com fogo, um pavio, pedaço de roupa rasgada, eles acendiam. Então, no caso, a gente acendeu com azeite e algodão, mas a batata foi o copinho para a gente acender. Tenho fotos até hoje. Mas não precisa disso, só você se preparar. E caso contrário, você pode até, num pedaço de mármore, você gruda as velas, a própria vela, derrete ela e acende uma ao lado da outra, também você cumpre a mitzvah. Mas, Um dia, só abrindo parênteses, tem artistas que estão pegando esses mísseis que foram abatidos, eles fazem uma arte e fazem uma uma Hanukkah Hanukkah. dos mísseis que atiraram É contra a isso que a gente. gente faz. Essa é a nossa história. Joga míssil que eu recebi uma história essa semana muito bonita. Um senhor americano contando que ele se encontrou com um aluno de uma universidade dos Estados Unidos. Ele perguntou como está lá e como está o antissemitismo. Ele falou, olha, está tranquilo, só um único episódio trágico que aconteceu, que infelizmente teve um dia que uma turma se juntou e arrancaram todas as mezuzot dos dormitórios dos alunos judeus e arrancaram 50 mezuzot. E aí ele falou,
Mas, no dia seguinte, apareceu lá o rabino do Chabad, ele já colocou 50 mezuzot de volta, com um detalhe. Um monte de gente contatou ele, também queriam colocar mezuzá, ele acabou colocando naquela noite 100 mezuzot. Tiraram 50, receberam 100. Esse é o nosso povo, essa é a nossa vingança. E quando a gente compra uma Hanukkah, muitas pessoas têm aquelas Hanukkot de enfeite. Só que presta atenção em dois detalhes. Primeiro, muitas daquelas Hanukkot, elas são de 7 braços. Porque a Hanukkah do templo, ela tinha, a menorá do templo, melhor dizendo, tinha 7 braços. Aí você vai começar colocando cada dia, vai chegar no final, não vai ter onde você colocar. Porque nós acendemos 8 mais a vela piloto, que é o shamash. Esse é um detalhe. Outro detalhe, quando é essas Hanukkot artísticas, às vezes elas não estão alinhadas. Elas têm que estar na mesma fileira e na mesma altura. Então, elas têm que estar alinhadas uma com a outra, tirando o shamash, que tem que estar separado ou mais alto. As outras têm que estar na mesma altura. Então, às vezes, tem aquelas Hanukkot, são lindas, maravilhosas, mas elas são em zigue-zague, etc. Então, elas têm que estar no mesma, na mesma altura e na mesma linha. Como você deve acender? O que você deve usar para acender? O mais comum hoje a gente usa, talvez vela de parafina é o mais comum e mais acessível. Você está em qualquer lugar do mundo, você vai até o mercado. Alinhar, quer dizer, não pode fazer uma curva. Não, tem que estar na mesma linha. Não pode ser curvado, zigue-zague, etc. E então mais acessível, se você não tem, tá em qualquer lugar, você acha uma vela de parafina branca, você faz, digo branca, que às vezes tem umas que são feitas para idolatria, de restos de velas que foram recolhidas lá do cemitério. Então, comprar uma vela, isso acontece. Então, ver que seja uma vela nesse sentido kasher. A vela em si não precisa ser kasher, porque você não vai comer a vela, mas que seja kasher nesse sentido. Um rigor a mais, se você conseguir acender com azeite. Azeite de oliva é o que se usava no templo. Então, você acende com azeite, com pavio, e hoje tem a facilidade aqui de você comprar, inclusive, já os potinhos de azeite, já preenchidos para cada noite. Você compra são 44, se não me engano, azeites, 44, né? 44 velas ou 44 potinhos. Então, o que você tem que fazer? Cada dia abrir um desses potinhos e acender. Alguns deles, inclusive, vêm com uma base. E aí você não precisa nem de Hanukkah, que aí só você alinhar um com o outro, o potinho já vem com a base, aí você vai fazendo. Isso é ótimo para viagens. Você vai viajar, dá para você acender com azeite, sem precisar levar Hanukkah, etc. Já vem tudo pronto e funciona muito bem. Pela lei, a rigor, você pode acender uma vela, unicamente uma vela, por dia, por noite. Mas os Rahamim, eles trazem para a gente que dá para a gente rigorar de duas formas. Para você acender uma vela para cada homem da casa, e um segundo rigor, de cada noite você acrescentar uma vela. Antigamente, você conseguia mais uma vela, cada vela era um custo razoável. Hoje, dá para a gente fazer essa mitzvah tranquilamente. Então, nos Sefaradim, eles acendem uma vela a mais cada noite, mais uma pessoa por casa. Os Ashkenazim depende do costume, mas normalmente tenta se acender, cada homem da casa acender a sua Hanukkah e acendendo uma vela a mais a cada noite. Aonde a gente coloca as velas de Hanukkah? Então você tem dois costumes e depende do costume. Um costume é, talvez o mais popular, é acender na janela de casa. Por que se acende na janela de casa? Então, na verdade, a origem está escrito que a pessoa deve acender al petach beitom bachutz, na porta de casa do lado de fora. Só que o nosso lado de fora não é um lugar exposto, não é um lugar público. A realidade atual da maioria das pessoas não é um lugar aonde você consegue acender com tranquilidade. Quem passeia pela cidade velha em Jerusalém, você vai ver que tem aquelas portinhas na parede da entrada da casa, com o vidro na frente, que as pessoas acendem a vela exatamente como está no Talmud. Além disso, ao longo da nossa história, infelizmente, tivemos várias épocas que a gente precisou acender dentro de casa, porque fora de casa não era possível. A perseguição era muito grande. Então, por isso, muitos acendem, então, na janela, ou muitos acendem do lado da porta, oposto à mezuzá. Então, você coloca
na porta, num banquinho, o lado oposto à mezuzá, do lugar onde você come, que lá é o lugar principal. Você pergunta para a pessoa, na tua casa, qual é o lugar principal? Onde você dorme ou onde você come? Depende. É onde fica a geladeira. O que você faz? Você deita mais na cama ou você abre a geladeira mais vezes? Você sabe que tem a mesma coisa. Dos últimos 5 minutos para agora, ninguém comprou nada. Mas você vai lá e abre de novo. Deixa eu ver o que tem. Ah, conhece isso? Não sou o único. Ah. Mas então você coloca do lugar onde você come. Pode ser também no teu quarto, onde você dorme, mas a preferência é no lugar onde você come. Ar livre não é recomendado porque vai apagar. Pode colocar na cozinha. Você pode colocar, mas sim, na cozinha, mas na porta. A porta da cozinha é oposto à mezuzá. Exatamente oposto à mezuzá. E uma coisa curiosa, de que quando você acende na janela, tem uma questão. Só curiosidade, que eu vou falar agora. Não muda a alahá. Mas existe uma curiosidade que é a seguinte: a altura máxima de uma Hanukkah, vamos imaginar, eu quero fazer uma Hanukkah gigante. Posso fazer, posso cumprir a mitzvah. Mas a altura máxima é 10 metros. A pergunta é, se eu moro no quinto andar, sexto andar, eu estou acima dos 10 metros. Eu coloco ela na janela. Toda a ideia da mitzvah, a definição da mitzvah é o tamanho, a altura dela e alguns detalhes dela que as pessoas possam ver. A hora de acender está ligado com o horário que as pessoas estão em casa. Então a pergunta é, se eu acender no meu sexto andar, será que eu estou cumprindo a mitzvah? Que eu estou acima dos 10 metros. A pergunta é, qual que é a referência? É o chão da minha casa? Ou o ponto de referência é o chão da rua? Então, se eu coloco na janela, surgiu uma dúvida. Talvez, já que está na janela, então a minha referência é onde? É o chão da rua. Se está na janela, é o chão da rua. E aí, qual que é a ideia? Quem passa na rua não vai olhar lá para o sexto andar. Mas tem um outro detalhe curioso, que normalmente, quando você está no sexto andar, você tem outros prédios ao lado, que as pessoas do prédio ao lado estão vendo. Então, não tem problema. Então, é só uma curiosidade. E na Alahá, tudo uma situação que talvez antigamente não tinha prédios tão altos, ou não era tão... Você mora no primeiro? Não tem nenhum em volta, então ninguém vai ver nada. Mas tem que ver. É a rua, né? O importante é que veja. Quem está na rua vê. Quem está na rua, distante, vê. Dá para ver. Mas você mora em que andar? Que andar que você mora? No nono. Nono? E não tem nenhum prédio em volta? Não, só do lado. E ali em volta, em frente, não. Vou colocar na janela, só que está na rua, talvez vejam. Você cumpre a mitzvah, mas talvez seria mais adequado você colocar dentro de casa, porque assim quem está dentro vê, e aí você coloca na porta da onde você come. Mulher e homem, para acender qualquer Então, da mesma maneira que a vela de Shabbat, a mitzvah é na casa. Essa casa tem que ter a vela. Mas recai sobre a mulher, a mitzvah. Então, na Hanukkah é a mesma coisa. A mitzvah recai sobre o homem. Mas, se não tem nenhum homem na casa, a mulher, ela vai fazer a bracha. E mesmo tendo, não há problema, né? O quê? A mulher acender mesmo O tendo costume é a mulher escutar do homem fazendo a bracha. Cada um quer, o homem tem que ter. Sim. Mas se um homem quer abdicar, quer deixar ela feliz. Você está tentando deixar a tua esposa feliz? Dá um sujeito, né? O anel. O correto... Então, o correto é que o homem acende. Correto é essa mitzvah, correto é que o homem acende. Cada um tem as suas mitzvot. Ela pode repetir a reza, eu faço e a Não, a gente não faz uma mitzvah, uma brachá tua. Você faz a brachá e ela Se o responde. homem não está na hora, tudo bem, aí a mulher pode fazer. Então, mas aí, na verdade, o homem tem a obrigação de acender a hora que ele chegar, até o amanhecer. Então, ela deve esperar o homem para acender. Inclusive, a ideia de esperar é que é importante que na hora que você acenda, tenha mais gente acordada em casa. Como eu falei antes, é parte da integral da mitzvah, você possa difundir o milagre. Então, se você chega em casa tarde, está todo mundo dormindo, correto é você acordá-los para que tenha mais gente participando dessa mitzvah.
Cada um acende a sua. Os meninos ganham e as meninas não ganham. As Hanukkah, menina pequena pode acender, porque gosta, etc. Mas depois que cresce, ela cumpre a mitzvah com o homem. E eu faço uma reza e a Rosa diz amém? Isso. Eu não digo. Não. Amém não, amém só quem escuta. Tá. Um detalhe muito prático, muito importante de se lembrar, de tomar cuidado para não causar um incêndio. Deus nos livre. Então, forrar o lugar com alumínio, está perto de uma madeira, forrar, ficar de olho, não sair de casa com elas acesas. Se você vai sair de casa, espera passar a primeira meia... Botei fogo na minha casa agora, no aniversário do meu filho. Aí, velho. Porque eu coloquei a vela de que eu acendi para ele, só que eu não me dei conta que tinha um suporte, um plástico em cima, e eu deixei em cima da geladeira. Quando a minha mulher falou, nossa, o fogo tinha pego no plástico. Não, mas essas velas com plástico em volta, tem que tomar cuidado, não, nem todas são boas, mas normalmente ela vai queimando sozinha o plástico, mas ele fica lá, ele queima, mas só ele vai sendo consumido, ele não causa um incêndio. Mas toma cuidado, acende sempre em cima de um mármore, ou em cima de, né, falando velas de urso, daqui é um banquinho, mas como que funciona em relação às velas de Hanukkah? Se você tem que sair de casa, você não deve sair de casa antes que você ficou meia hora ao lado das velas. Então você tem que ficar meia hora, pelo menos. Depois que já ficou meia hora, você pode apagar as velas. Ah, mas elas não terminaram. Não precisa terminar. Bonito, melhor para mitzvah, deixar ela lá bastante tempo. Mas se você vai sair de casa, então recomendo você ou tirar ela daqueles lugares, do lugar onde você acendeu e colocar ela em cima da pia, por exemplo, lá do lado da água, algum lugar assim bem, bem seguro. Ou você pode apagar elas, não tem problema nenhum. O único dia que você não pode fazer isso é no Shabat. Então, no Shabat, tomar mais cuidado. E dependendo do que dia que cai o Shabat, às vezes tem mais velas ainda e mais pessoas acendendo junto. Então, esse é o dia mais perigoso. Então, deixar alguém em casa, esposa, alguém em casa que vai ficar de olho na Hanukkah, é uma prevenção talvez importante. Ou garantir realmente que você vai colocar no lugar que não tenha perigo. E se for o caso, melhor que você acenda em cima da pia, por exemplo, que você está com medo que vai queimar algum lugar, Deus nos livre, e lá você cumpre a mitzvah. Qualquer lugar que você acender, você cumpre a mitzvah. Eu falei os lugares que são melhores. Tem a janela ou tem ao lado da porta. Mas qualquer lugar na tua casa, você cumpre a mitzvah. Então, você pode acender ela, enfim, por exemplo, no Shabat, você acende ela em cima da pia. Eu, quando visitava, por exemplo, um tipo de lar dos velhos, lá também no Canadá, então, recomendaram a gente. São velhinhos, né? Você não vai agora fazer questão de acender aqui ou ali, são pessoas de idade. Então, acende com eles em cima da pia diretamente e pronto, eles fazem a mitzvah e lá é um lugar mais seguro. Qual que é o horário certo de você acender as velas? Então, aqui tem o detalhe, talvez o mais importante de todos. Importante no sentido de que as pessoas não se atentam a isso. E aqui vem o detalhe importante. Essa vela tem que durar meia hora após o anoitecer. Anoitecer é a saída das estrelas. A gente tem o horário preciso no nosso calendário, a gente vai seguindo o calendário, então tem que ser meia hora depois que anoiteceu. Quando você pode acender? Você já pode acender com o pôr do sol, que é meia hora antes, mais ou menos, do anoitecer. Então, você pode acender antes da saída das estrelas, mas você tem que garantir que ele vai durar, elas vão durar meia hora depois da saída das estrelas. Então, se tem velas comuns, pequenas, etc., então é mais garantido se você acende ela quando já está de noite. Não demora, porque a mitzvah o quanto antes, você é obrigado a fazer o quanto antes. Mas, se entre você acender ela logo no horário, ou você esperar mais um pouco para que ela dure essa meia hora, melhor que você espere para durar essa meia hora. Qual é a grande questão? É na sexta-feira. Na sexta-feira, o Shabat, ele se inicia, o horário das velas, ele é 20 minutos antes do pôr do sol. Em último caso, você pode acender a vela de Shabat, estou falando, até 2 minutos antes do pôr do sol, que é aqueles famosos 18 minutos. Então, do horário que está lá no calendário, se você atrasou um pouquinho, até 18 minutos você pode acender. Então, você tem 20 minutos do horário. Então, vamos supor, você vai acender certo. Qual que é o certo? Na sexta-feira, você acende a Hanukkah.
Depois você acende a vela de Shabat no horário que está no calendário de acender. E aí, o que acontece? Vai passar 20 minutos até o pôr do sol. Mais aproximadamente meia hora, talvez pouco menos, até a saída das estrelas. E agora começa a contar meia hora que ela precisa ficar acesa. Na sexta-feira, você tem que pegar velas maiores. Então, a dica é, ou você comprar velas grandes, já para o Hanukkah todo. Tem, quando você compra aqui da Velas Brilho, tem velas pequenas e velas maiores. A segunda dica é, se for necessário, pegar aquelas velas grandes, típicas de parafina, por exemplo, e se não couber na Hanukkah, embaixo você dá uma cortadinha com uma faca, e aí você afina elas embaixo para poder caber dentro da tua Hanukkah. Uma outra opção, talvez ainda mais fácil, é você pegar aquelas velas com os potinhos de alumínio, chama tea light, né? Não, você não vai ter uma Hanukkah que aquelas cabem, mas como eu falei antes, que não precisa ter uma Hanukkah. Então você coloca, acende as velas correspondentes à sexta-feira, terceiro dia, quarto dia esse ano, faz a conta depois. E aí você acende as velinhas uma ao lado da outra, vai parecer como se fossem velinhas do Shabat, né? Mas coloca no lado separado para não estar junto com as velas do Shabat, alinha elas bonitinho com a cara de Hanukkah, coloca uma outra vela piloto um pouquinho separado, um pouquinho mais alto, coloca algum apoio embaixo, e com isso você garantiu, ela vai ficar acesa lá, às vezes 2, 3 horas, tranquilo, você vai cumprir a tua mitzvah. E nesse caso também, com essas velas, especialmente esse tea light, ela é bem segura, normalmente nunca vi dar problema, então é tranquilo também para você acender. E dura bastante. Tem durações diferentes, depende do tamanho que você compra, em 2 horas, 4 horas, mas qualquer uma das duas você já cumpriu a mitzvah. Fora o Shabat, que é óbvio, ninguém vai querer acender uma coisa que apagou, mas os outros dias, bater um vento, sei lá, Boa. logo Então, no no início. Shabat, obviamente, se abater um vento, caiu, apagou, aí você não tem como reacender. Mas existe uma machloket, uma discussão no Talmud, se você tem que fazer com que a vela dure a meia hora ou não. Uma coisa é certeza, se eu acendi uma vela que ela não tinha tamanho ou azeite suficiente para durar meia hora, então não fiz a mitzvah. A pergunta é, se ela tinha o tamanho para meia hora, ela iria durar, mas aconteceu alguma coisa e ela apagou. Se eu tenho a obrigação de voltar e acender ela ou não. Uma machloket no Talmud. A halakha, a lei fica que o importante é eu ter acendido. Se eu acendi ela com potencial de ficar meia hora, eu já cumpri. Mas não sendo Shabat, não custa nada. Você vai embelezar e fazer a mitzvah da melhor maneira possível e você vai lá e reacende aquela, a partir do shamash, daquela vela piloto, você vai lá e reacende ela. Bom dia a todos. Bom dia, Bom dia. Chico.